Muitos canais te ensinam alguns motivos para você vir para Portugal. Hoje eu vou te falar 5 motivos para você refletir e você não vir para Portugal. Boas, boas! Tudo bem, pessoal? André Oliveira, canal Brasileiro da Europa. Se você já é aqui do canal, obrigado. Se você não conhece ainda, inscreva-se já para mais conteúdos, tá? E antes de tirar conclusões deste vídeo, muito importante, seja você brasileiro ou português, veja o vídeo até o fim. Não seja uma pessoa preguiçosa e não seja mais uma daquelas pessoas que tiram conclusões sem ver o vídeo. Isso é muito feio, ok? Muito importante você... Aliás, o ideal seria você conhecer o pensamento do canal para você tirar conclusões, mas se você, pelo menos, veja o vídeo até o fim, tá bom? Vamos lá! Depois de 20 anos aqui em Portugal, estou aqui há 20 anos, né, estou fora do Brasil há mais de 25 anos, eu posso com certeza dizer para vocês muitos motivos para você refletir, pensar e não vir para Portugal. Então hoje eu vou dar só 5 para você pensar muito bem se vale a pena você vir para Portugal, tá bom? Motivo número 1. Se você tem dificuldade em conseguir qualquer tipo de legalização para chegar em Portugal, eu recomendo você não vir enquanto você não resolver isso. Por quê? Porque alguns meses atrás, na antiga gestão aqui de Portugal, no antigo governo de Portugal, ainda era possível você entrar em Portugal como turista, você ficar, desde que você conseguisse, obviamente, um trabalho e um contrato, e você manifestava o seu interesse de ficar em Portugal e depois de um tempo você se legalizava. Isso acabou. Eu acho muito bem que tenha acabado, porque realmente houve um período que ficou muito complicado, muita gente fazendo isso, não estava sendo bom para ninguém, nem para quem chegava, que tinha muita dificuldade, nem para quem estava aqui como nós brasileiros, nem para os portugueses que estavam realmente sentindo uma entrada meia forçada. Tá? Então agora as coisas estão sendo mais equilibradas, o próprio governo já criou aqui outras formas de legalização, então se você ainda tenciona fazer isso, né? Se você ainda não está por dentro da lei, né? Se você acha que é possível fazer isso, eu não recomendo você vir sem estar legalizado, ok? Então, procure saber quais são as formas de legalização. Eu tenho aqui um monte de live com o Dr. Rodrigo, com outras pessoas que falam sobre legalização também. Eu próprio já tenho vários vídeos com dicas sobre isso. Ou seja, é possível você entrar em Portugal legalizado e é muito importante que você faça isso. Por quê? Porque você vai ter acesso aos seus direitos aqui em Portugal. Se você fica aqui ilegal, você não tem acesso a direitos. E você é visto como um intruso. Qualquer situação que você tiver, qualquer problema, você vai ser chamado a essa razão. Será que vale a pena sair de onde você está, né? E eventualmente vir para um outro país que não é o seu país e estar aqui ilegal? Então, razão número 1, não venha ilegal, não venha com a pretensão de ficar ilegal. E o ideal é você sair do Brasil com algum tipo de legalização ou passaporte europeu. Beleza? Isso é fato. Isso é, isso é tão certo que você vai ter problemas se você não fizer isso que eu estou te falando, tá bom? Fica aqui a dica. Se você conhece alguém que está com essa ideia na cabeça, manda logo esse vídeo, tá? Legal. Aliás, eu poderia aprofundar aqui um monte de consequências que você poderia ter, mas eu vou só dizer a verdade, não venha. Motivo número 2. Reserva ou preparação financeira. Portugal já não é mais aquele país baratinho da Europa. Eu, quando cheguei há 20 anos atrás, a equação salário, a equação ganho e despesas ainda era mais equilibrada. Apesar que eu nunca ganhei aqui salário, eu sempre trabalhei por conta própria. Para quem não me conhece aqui do canal há todo tempo, não sabe, mas eu cheguei em Portugal na área do fitness. Eu trabalhei como professor de ginástica e personal muitos anos, desde que eu cheguei, desde o primeiro dia que eu cheguei. Então, nessa área nós não temos salário, nós ganhamos por hora, né? Então, eu nunca tive nem contrato de trabalho e nunca tive nem salário. Nunca, nunca. Eu sou a própria pessoa que produz o meu salário. Sempre foi assim. Nos últimos 7 anos eu mudei de área, abri minha própria imobiliária e tenho feito esse trabalho até agora, tá?
Então, se você está ainda pensando em salário, né? Ah, eu vou ganhar um salário mínimo em Portugal, com isso eu vou conseguir sobreviver. Essa equação, há 20 anos atrás, ela era mais possível. Hoje em dia não é, entendeu? Porque hoje em dia, claro, desde que você esteja com duas pessoas. Então, imagina um casal, cada um ganhando 840 euros, ainda assim é possível. Você vai viver com algum aperto, você vai viver numa situação, como eu posso dizer, não chega a ser uma sobrevivência, tá? Eu acho que as pessoas vivem aqui de forma justa, mas não é uma situação confortável. Não vai te sobrar dinheiro, você não vai conseguir desenvolver outras coisas, porque na minha opinião, pessoal, é, só faz sentido, né? Só faz sentido você dar esse passo se por alguma razão você vai conseguir construir algo melhor. Se você com o tempo acredita que você vai sair do ponto A ao ponto C, ponto D, entendeu? Porque se você vai ficar na mesma sempre, será que faz sentido você vir para Portugal? Porque senão você vai cair naquela roda do rato, né? Você trabalha o dia todo, 10, 12 horas, não consegue estudar nada diferente, né? Vamos supor que você pegue um trabalho que seja de salário mínimo, que não há mal nenhum. Todos os trabalhos são dignos, né? Mas o ideal é você se desenvolver. Então você chega em Portugal, trabalha nessa área, ganha o seu dinheirinho, mas você tem algum tempo para você fazer alguma outra profissão, você vai fazer um curso qualquer que você vai mudar de área depois daqui 1 ano, 2 anos. Ou seja, você está com a mente de que você vai mudar de área. Ou você vai empreender daqui uns 2, 3 anos, você vai juntar um dinheiro, vai empreender, vai abrir um negócio, vai fazer alguma coisa. Agora, se é para você passar aqui 20 anos ganhando salário mínimo e viver uma vida apertada, não sei se faz muito sentido. Não há mal nenhum nisso, ninguém está dizendo que isso é errado, mas talvez não faça sentido, ok? Então, essa preparação financeira e sabendo a realidade do país, de que já não é tão bom, essa equação não é tão boa, a salário versus despesas, é um ponto que você deve refletir. É o ponto 2, é um segundo ponto que você deve refletir. Ou seja, primeiro ponto, chegar aqui ilegal. Imagina você ilegal, ganhando 800 por mês, pagando 500 num quarto, sabendo que para comer você vai gastar 150, 200, e transporte, telefone, remédio, sei lá, entendeu? Então, só aí você já está colocando muito a sua vida em risco, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Beleza? Legal. Ponto 3. Ponto 3. E esse ponto é um ponto complicado porque eu vejo que muitas pessoas não entendem o quanto esse ponto é importante, que é adaptação cultural. Adaptação cultural. Recentemente saíram uns vídeos aqui de uns baderneiros brasileiros, né? Vagabundos, que estão aqui em Portugal, estavam andando nas ruas, não sei o quê, e estavam gritando, xingando os portugueses porque eles não estavam sendo aceitos pela sociedade, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eles não têm obrigação de aceitar ninguém, ok? Eles têm, logicamente, se forem bons seres humanos, vão entender a situação do outro, né? E se essa pessoa corresponder socialmente bem, que não é o caso desses baderneiros, eles podem sim ou não ajudar, mas no fundo ninguém tem obrigação. Não pense que você vai chegar no aeroporto e vão estar lá um monte de gente, ei, parabéns, você chegou a Portugal, né? Seja bem-vindo. Isso não vai acontecer. Você vai ter que fazer sua vida, né? E o ideal é que você faça a sua vida com o mínimo apoio possível das pessoas que estão aqui. Então, se você chega aqui, culturalmente você não sabe nada de Portugal. Você ainda está pensando que Portugal é aquele país que roubou o ouro, aquela conversa da treta de 200 anos atrás. Você chega aqui com uma certa raiva dos portugueses. A pergunta que eu te faço, por que você vem fazer aqui, cara? Há tantos países que você acha o máximo, vai para outro país, vai para, sei lá, vai para os Estados Unidos, vai para onde você quiser. Entendeu? Não faz sentido. Eu não sei, acho que isso é prejudicial tanto para o país, para os portugueses, como também para a pessoa que faz isso. Por que ela vem aqui fazer o quê, cara? Perder tempo.
da vida dela. Se ela só enxerga o país, coisas ruins, as pessoas, as coisas. Porque, claro que Portugal tem os seus probleminhas, tem burocracia, há coisas que não funcionam bem, mas isso não é um reflexo de que o país é uma porcaria. Isso são coisas pontuais que você tem que saber relevar para você aproveitar o resto que é bom, não é? Mas os caras estavam no vídeo gritando, não sei o que, tal, tal, né? E muito insulto mesmo, tá? Esse tipo de gente, eu acho que a polícia tem que pegar mesmo e dali, dessa parada aí, pro aeroporto. Mas claro, tem que passar por um juiz, o juiz vai dar clemência, né? Enfim, infelizmente é assim, tá? É, Então, se você não está disponível para se integrar com o país, se você não está disponível para você aprender aqui, para você se desenvolver, eu posso dizer, no Brasil, antes de sair do Brasil em 2004, eu já era personal trainer, tinha uma carreira legal em São Paulo, não posso reclamar, tá? Mas quando cheguei em Portugal, existiram situações que me obrigaram a me desenvolver como pessoa, até como profissional. Eu lembro quando cheguei aqui, a forma como eles enxergavam e enxergam o mercado era muito diferente do Brasil, né? Não que o Brasil não fosse profissional, mas aqui havia uma série não é bem regulamentos, formas de se fazer um negócio que eram diferenciadas e eu tive que aprender e aprendi e foi bom para mim, entendeu? Eu consegui tirar coisas positivas dessa diferença profissional, cultural, etc, sabe? Então, se você vem para se desenvolver, para você aprender, para você crescer, cara, maravilha. E mesmo que Portugal possa ser uma passagem para você, você vai ficar aqui 3, 4 anos, depois você vai para Espanha, ou sei lá, você vai para outro lugar. Legal, vem aqui, contribui, faz o bem, faz as coisas legal, aprende, arruma amigos né, brasileiro, português, depois segue o teu caminho, não tem problema. Ou vai ficar aqui, vai viver aqui, tranquilo, mas vem pelo bem, né? E vem, agora o ponto 3 vem para aberto para entender as coisas, não para ficar reclamando, isso aqui é tudo uma porcaria, isso aqui. Cara, então nem vem, meu, nem vem. Se você acredita, se você ouviu falar num grupo do Facebook, o teu vizinho veio para cá e se deu bem, e você acha que tudo é maravilha, então nem venha, porque nem tudo é maravilha. Nenhum lugar tudo é maravilha, cara. Não existe. Eu já morei em alguns países. Eu morei em Los Angeles um ano e vou dizer para vocês, um monte de problema. Eu tive lá um monte de problemas. Porque é normal. São cidades, ainda mais Los Angeles, uma cidade grande. Eu lembro quando eu fui entregar alguns documentos também lá no governo, etc. Uma puta burocracia, fila pra caramba. Mas tudo bem, a gente vai, cumpre e segue o caminho. Normal. Faz parte, tá? Então esse é o ponto importante. Ponto 3. Você tem que estar aberto para se integrar no país. E, digo mais, se você não fizer isso, as consequências para você é que vão ser ruins. Porque você vai sempre sentir um outsider, né? Vai sempre sentir que os outros é que estão com xenofobia para você. Porque a integração tem vários pontos, né? Tem a integração também cultural, social, etiqueta também, né? Sei lá, você se veste de forma muito diferente. Não estou falando de moda, hein? Estou falando de você não entender os códigos sociais em cada lugar, cada roupa, cada forma de falar, entendeu? Todo lugar tem um código, pessoal, né? Se você for encontrar com os surfistas na praia de terno e gravata, os caras também vão achar estranho. Você vai com uma prancha, terno e gravata, pô, mas... E se você for de chinelo de dedo e sunga e regata no banco tirar dinheiro, os caras vão achar estranho também, entendeu? Então, são códigos e etiquetas que você tem que ser inteligente para entendê-las e você tirar o melhor disso, entendeu? Tirar partido disso e você ser uma pessoa que está integrada. É isso. Acho que eu dei um bom exemplo, né, dos surfistas. Os caras provavelmente não vão achar estranho, vão falar, pô, mas esse cara é estranho, meu. O cara vem surfar de terno e gravata, né? Há tribos que aceitam mais as coisas, olham assim meio estranho, mas deixa rolar, e há outras que não, os caras, né? Normal. Então, cuidado com esse ponto, que esse ponto é extremamente importante, tá? Beleza. Ponto 4. Profissão. Pessoal, presta atenção.
Se você vier para cá e tentar empurrar uma profissão que já aqui já não é muito utilizada, ou que está em desuso, ou que está em queda, ou que paga pouco, ou que tem muita gente já trabalhando, tem poucas vagas, né? Então, eu costumo brincar que é você querer vender churrasco, vender um serviço de churrasco para vegetariano. Você não vai conseguir, entendeu? Vender carne para vegetariano, né? Então, é igual. Cuidado, porque depois o cara chega aqui e ele não consegue trabalho, não consegue que as coisas andem e ele casca o pau no país. Mas hoje em dia com a internet você consegue entender se a tua profissão, pô, eu trabalho com caminhão, eu sou serralheiro, eu sou pedreiro, eu sou motorista de Uber, eu sou empresário, eu quero abrir tal tipo de negócio. Na minha época eu era personal. Por que eu vim para Portugal? Vocês sabem disso, a história? Vou contar rapidamente. Porque eu tive uma experiência em 2001 que eu fui chamado para fazer um trabalho no Porto. Eu nem conhecia Portugal. E eu cheguei no Porto, e eu fiquei uns meses no Porto, e eu vi claramente que o meu trabalho era muito necessário. Era muito, né? Em 2001, Portugal era muito atrasado no fitness. Hoje já não é. Hoje eu posso dizer que Portugal está muito nivelado no mundo inteiro. O fitness está muito nivelado. Não só a parte técnica, como maquinaria de academia, tudo. Mas em 2001 eu vi claramente que eu tinha uma possibilidade. E eu voltei para o Brasil, né, depois dessa experiência. Em 2004 eu cheguei aqui em Portugal, em Lisboa, e comecei minha vida. Então, e não voltei mais para o Brasil. Então, eu identifiquei um gap, um furo, né, um espaço. E aí o que aconteceu? Eu consegui vingar nessa profissão. Né? Então, se eu em 2004 consegui entender isso, você hoje com a internet, com tudo que existe, com a quantidade de blogs e vlogs e canais falando que dá ou que não dá, você não, pô, você chega aqui, você vai me dizer depois que você não conseguiu. Chega a ser irresponsável e chega a ser até, sei lá, muito mal, muito mal. Então veja, há várias áreas em Portugal que estão em crescimento, que estão em expansão, e há várias áreas que estão entrando em desuso. Ou há, por exemplo, há espaços interessantes. Né? Você fala assim, ó, eu sou vou dar há vários exemplos, vou dar um bem assim para vocês entenderem. É, eu sou sapateiro. Se você for pensar, a profissão sapateiro está meio em desuso, porque você compra hoje em dia um sapato da China, infelizmente, muito mais barato que um sapateiro poderia criar. Ou às vezes você quer consertar um sapato ou um tênis e o conserto não vale a pena em função do preço que está. Por outro lado, todos os sapateiros que eu conheço, que eu vou, estão sempre cheios. Por quê? Porque são muito poucos. Aqui em Caldas deve ter um sapateiro para a cidade toda. Caberia aqui mais dois ou três? Caberia, com tranquilidade. Caberiam 50 sapateiros em Caldas? Não. Não há assim tanta demanda. E quem diz sapateiro diz serralheiro, diz uma série de profissões manuais que estão meio que em desuso, vamos dizer assim, mas que hoje em dia tem tão pouca gente que eu acho que daria. Entende? Então, você tem obrigação, atenção, você que tem obrigação, eu acho que aqui o ponto é importante. Vamos lá, falar de novo. Você que tem obrigação de saber se Portugal tem espaço para você. Não é Portugal arrumar um espaço para você. Eu volto a dizer, ninguém está te chamando para vir para cá. Então você tem a obrigação de entender se o que você faz, se a tua profissão, ela aqui é necessária. Não é depois de chegar aqui você falar, não tenho trabalho, filhos da mãe, não sei o quê. É isso, tá? Então, ponto 4. Verifica se aquilo que você faz, se aquilo que você quer fazer, seja num negócio, vai abrir um negócio, tem uma rede grande de associações, de empresas que fazem pesquisa de mercado. Né? Você não vai investir aqui 200 mil euros num restaurante ou numa coisa qualquer sem fazer uma pesquisa de mercado. E eu vejo gente fazendo isso, cara.
há pouco tempo atrás, infelizmente eu soube que um casal brasileiro que abriu um cafezinho, um café até médio, né, um cafezinho, um café médio, colocou lá 75, quase 80 mil euros, ficou um ano e meio e fechou e foi embora. Por quê? Porque não fizeram um estudo de mercado básico, que vai custar o quê? 500, 800, 1.000 euros que seja. Uma empresa vai te cobrar para saber se aquele bairro é bom para você, se aquele negócio é bom para você. Então, às vezes, as pessoas fazem coisas sem sentido e que depois ela só vai entender o sentido depois, né? Quando a casa cair. Então, ponto 4. Observa bem, veja bem se você tem espaço aqui como profissional. Quem vem como aposentado, está tudo tranquilo. Você vai cumprir o ponto 1, você vai vir legalizado, então, com o visto D7, etc., está tudo bem. Agora, quem vai empreender, quem vai arrumar trabalho, tem que saber o que está fazendo, tá? Senão vai bater com a cara na parede. Por exemplo, o país está dividido em mais ou menos 3 áreas, né? Você tem ali turismo, serviços no sul, você tem centro, mais serviços e também um pouco de turismo, e você tem norte, que tem as três coisas, tem muitas fábricas e tem turismo e também tem serviços, tá? Então, onde é que você se encaixa nisso? Você sabia disso? Então você tem que estudar, beleza? Legal. E o ponto 5, e agora eu estou falando do ponto 5, já estou lembrando de mais 3 ou 4, 5 pontos, mas vou parar por aqui, já são 20 minutos de vídeo. E se você está aqui até agora, parabéns, parabéns, porque você é uma pessoa diferenciada. Normalmente as pessoas hoje em dia, passaram 2 minutos de vídeo, já desligam ou passam rápido. Então se você está vendo o vídeo numa velocidade normal ou até um pouquinho maior, mas com tranquilidade, você está aqui até agora, parabéns. Você provavelmente vai vingar, porque você é uma pessoa que sabe estudar as coisas. Por isso, parabéns. Ponto 5. Cara, a internet está aí. Tudo que você precisa saber sobre Portugal está na sua mão, está na palma da sua mão. Eu quando cheguei aqui eu não sabia, eu não tinha essa opção. O pouco que eu consegui buscar, que eu consegui buscar na época, foi muito difícil, porque não, a internet estava começando, a internet existia, mas redes sociais estavam começando. Você tinha poucos sites que tinham informações. Por exemplo, as finanças, a segurança social daqui, que seria o INSS, eles não tinham um site tão elaborado como tem hoje, onde toda a informação está lá, entendeu? Então, ponto 5, você não pode dizer, você não tem a audácia de chegar em Portugal e dizer que você não sabia. Porque se você chegou, e eu fiz isso, eu admito. Por quê? Não só porque também eu não sabia pesquisar e não tinha onde pesquisar, como também quando eu cheguei eu deveria ter pesquisado mais, mas depois eu me atentei. No meu primeiro erro, dali para frente, eu comecei a pesquisar. Mas não faça isso, não cometa esse erro. Então, se você vai utilizar a segurança social, que é a INSS, pô, vai todo dia um pouquinho no site ali, vai lendo um pouquinho e tal. Né? As finanças, o que que faz as finanças, você sabe? Vai lá, tá o site das finanças, finanças.pt, entendeu? Código de trânsito, tá lá, tá tudo lá, cara, tá tudo lá. Ainda mais se você tem um tempo para você se preparar para chegar em Portugal, pega todo dia 15, 20 minutos para você estudar um pouquinho isso, por que não? Né? História de Portugal também, por que não? Comprar alguns livros sobre história de Portugal, básico, para você também entender a lógica das coisas, o pensamento cultural das pessoas aqui, por que que elas pensam assim, né? Eu vou dar um exemplo bem engraçado. Aqui em Portugal, você vai, por exemplo, e esse exemplo, os portugueses estão aqui vão entender agora, é bem legal isso. No Brasil, moeda, eu não sei se já morreu ou está morrendo, né? Eu, quando morava lá, 20 anos atrás, eu lembro que moeda era uma coisa que a gente, né, tipo, imagina, uma coisa era R$ 10,55. Cara, eu dava R$ 16. Não, 10 não. R$ 10,55, eu dava 11, entendeu? O cara me dava moeda, eu deixava, entendeu? Aqui em Portugal, você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai, qualquer coisa que você vai fazer, se for 10 euros e 57 cêntimos, você tem que dar 10,57. E se você der 10,60, eles vão te devolver 3 cêntimos. Você vai falar, porra, mas por que tal? Né? Por quê? Porque, por exemplo, 50 cêntimos de euro
Na época do escudo, eram vezes 5, era dois escudos e 50. Tive que cortar, meu filho chegou, tive que abrir a porta. O pessoal sabe que eu não gosto muito de cortar o vídeo, mas vamos lá. Então o que acontece? 50 cêntimos de euro na época do escudo são dois escudos, se não me engano, são dois escudos e 50, né? Dois e 50. E você conseguia comer, na época que eu cheguei aqui, você com um escudo, acho que era um escudo de 50, você conseguia comer uma sopa, entendeu? Então na cabeça, ainda mais o pessoal mais velho aqui em Portugal, quando eles fazem esse pensamento, não é? É dinheiro, entendeu? Então, para nós no Brasil, 50 cêntimos de alguma coisa, 50 centavos de real, não é nada. Mas aqui é normal. Então isso é um fato cultural. Isso é uma coisa que você tem que entender. Isso você só consegue entender quando você se aprofunda na cultura do país. Você lê alguns livros ou está aqui há algum tempo. Se você ler sobre a fase em que Portugal tinha o escudo, você vai entender isso. Tá? Então, se você ler, você entender, você chegar em Portugal preparado nesse sentido também é importante. Então, o número 5 é: tenha atenção com isso. Você tem a obrigação de entender mais sobre o país, para você conseguir justamente estar dentro da realidade do país e você conseguir se integrar, né? É o que eu falei, tá tudo na internet, gente. Tá tudo na internet. Você não, cara, eu acho incrível aqueles perfis do Facebook e outros, etc, que o pessoal vai lá dizer assim: cheguei em Portugal e descobri que o salário mínimo é 844, que porcaria. Quer dizer, você precisou chegar em Portugal para descobrir isso? Não, pera. 2024. Você tem o Facebook desde 2004. Você tem o Instagram, você tem o YouTube. E você chegou em Portugal sem saber que o salário mínimo é 840, 844. É isso? É sério? Você tem a coragem de falar isso? Cara, é no mínimo irresponsável alguém que faz isso. Ok? Bom, esses são os 5 pontos. Eu teria mais alguns para falar. Se você acha que é relevante você saber alguns outros pontos, então escreve aqui hashtag eu quero mais. Aí eu vou saber se muitas pessoas realmente disserem que faz sentido, eu posso fazer mais um vídeo sobre outros pontos que vêm aqui na minha cabeça que talvez sejam relevantes para vocês. Tá bom? Faz sentido o que eu falei? Alguma coisa que você acha que eu devo acrescentar? Quer deixar sua opinião? Ia ser bem bacana, tá? Eu conto com a sua opinião aqui embaixo. E mais uma vez, se você viu todo o vídeo, cara, parabéns, cara. Parabéns porque você é uma pessoa diferenciada. No mundo de hoje, uma pessoa que vê um vídeo de 25 minutos, 23, 25 minutos, é muito diferenciado. Parabéns. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!